Olá a todos. Iniciou? Agora. Bom, olá a todos. Somos da disciplina Inteligência Analítica de Negócios e viemos falar desse tema tão presente, né, no mundo corporativo, certo? Então, a proposta desta nossa apresentação é mostrar como deixamos de acumular dados, né, para transformar em decisões estratégicas, certo? Então, antes da gente iniciar, meu nome é Adriel, certo? Os integrantes, né? A Adriel, a Rafaela e a Letícia, certo? Vamos iniciar. Bom, primeiramente, para a gente iniciar, a gente tem que falar o que é inteligência de negócios, né? O que é inteligência analítica de negócios, né? A gente tem que discernir o primeiro conceito, né? Muita gente acha que inteligência de analítica de negócios é apenas um banco de dados, né? Mas, na realidade, ela é um direcionamento do que é mais eficiente, né, no meio de tantas informações que a gente tem digitais atualmente, né? E basicamente são três etapas, né, desse processo, dessa inteligência analítica, e a primeira etapa é a coleta e processamento, que é basicamente unificar todos os dados, né, processar os dados e unificar, né, juntar todos aqueles dados, que muitas vezes é imagens, vídeos, áudio, números, enfim, né, infinidade de formas de informações, né? E a segunda etapa é a análise e interpretação, né? É onde ocorre a transformação do dado bruto para insights, né? Para entendimento, né? Para que fique mais visível, né? Mais facilitado ao nosso ver, né? Pronto. E o terceiro ponto é a decisão estratégica, né? A gente combina ali tecnologia e estatística, né? A decisão estratégica é basicamente usar os dados já processados, já em insights, já de entendimento, né, incompreensíveis, para resolver problemas reais e complexos, né, de maneira bem mais eficiente. E, pronto, a era dos dados, né? Hoje em dia, os dados é uma explosão de dados que a gente vive a todo momento. Então, hoje a gente chega a movimentar uma média aí de 2,5 quintilhões de bytes diariamente, né, todos os dias. E foi feita até uma previsão, foi realizada por uma empresa de pesquisa de mercado, IDC, Internet on Data Corporation, que até 2025, a previsão de 175 zettabytes, né? Então, um volume assim imenso, muito expressivo, né? Mas o ponto de atenção aqui não é nem o volume, mas sim o risco. O risco que hoje em dia muitas empresas ignoram esses dados, né? E não capturam o valor dela. Ocorre tendo limitações, né? E redução gradativa referente aos seus concorrentes, né? Onde muitas vezes os concorrentes acabam tendo uma margem maior aí, né? Por estar aproveitando, né? E exprimindo aí o máximo possível dos dados, certo? E trazendo isso para o cenário brasileiro, no cenário brasileiro a gente é marcado, né, principalmente por inflações, taxa de juros muito alta, né, essa alta volatilidade que nós temos, e onde muitas vezes a gente se baseia em decisões que acabam sendo decisões baseadas em intuição, em achismo, e é um risco que hoje em dia a gente não pode correr, né? A gente tem que buscar o melhor para os nossos negócios, né? Então, a inteligência de negócios, hoje, ela permite, né, ainda mais do que isso, além da gente aproveitar os dados para que a gente possa tomar essa decisão mais concreta,
ela permite também a igualdade, vamos dizer assim, um equilíbrio, né, equidade, entre pequenas empresas e médias, né, que muitas vezes empresas grandes, onde ela acaba tendo a mesma capacidade de previsão, capacidade de otimizar custos e tempo, né, para ser uma competição ali mais justa e acirrada. Né? Pronto, agora eu vou falar dos pilares da inteligência analítica. Os principais pilares são a análise descritiva, que ela se baseia, cada uma tem sua perguntinha-chave. Análise descritiva, a sua pergunta-chave é o que aconteceu, ela analisa o histórico de dados e os relatórios para entender o passado. Tudo que foi acontecido gera um relatório e aí essa análise é realizada. A preditiva, que tem como pergunta-chave o que pode acontecer, ela usa a probabilidade e a inteligência artificial para poder antecipar o futuro. E a prescritiva, que é o que podemos fazer, e ela analisa a recomendação e ela tem como base a recomendação de ação para otimizar os recursos. A análise descritiva, eu vou trazer um exemplo, que é a Magazine Luiza. Ela utilizou a análise descritiva na parte de identificar os produtos mais vendidos em cada região, para compreender a sazonalidade de cada produto, e o impacto disso foi um aumento de 20% a 30% no ROI das campanhas, através do direcionamento inteligente de orçamento. O exemplo da análise preditiva, o Itaú, a gente trouxe o case do Itaú, que através disso eles anteciparam os riscos, porque é crucial, né, para a saúde financeira, através da avaliação de histórico de pagamentos e comportamento online, detecção de padrões sutis de inadimplência, e o impacto disso foi a redução de perdas por calotes em até 15%, protegendo os ativos e garantindo as transações seguras. E, por último, mas não menos importante, a análise prescritiva. Ela é baseada na otimização de recursos, e o exemplo que a gente trouxe foi da JBS, que é uma empresa brasileira do ramo de alimentos. O exemplo dela foi aplicado na parte de logística. A gente considerou, essa empresa, né, considerou o tráfego em tempo real, o clima e os custos. Isso trouxe de benefício a otimização das rotas de entrega, e o impacto maior foi na redução de 25% no tempo de entrega e economia de 10% em custos operacionais. Sobre o Business Intelligence, né? O BI, ela, como o Adriel trouxe, ela é uma área dedicada a transformar dados em informações valiosas para tomada de decisão. Então, ele conecta os dados que normalmente estão espalhados em diferentes sistemas e departamentos e traz essa visão unificada. Por exemplo, vemos como um projeto de BI a integração de áreas de vendas, de estoque e até mesmo o feedback de clientes através de dashboards interativos, que são feitos nas plataformas como Power BI ou Tableau. E isso permite que a empresa ela tenha uma visão holística do negócio dela, eliminando silos e ajudando os gestores a tomarem decisões mais rápidas e confiantes. Um caso prático, né, um caso real, que a gente trouxe é do Carrefour, que ele utiliza um BI para identificar oportunidades de cross-selling, e isso aumentou a receita dele em 12%. E outro case real é o do Nubank, que usa dados para detectar fraudes em tempo real e personalizar ofertas, melhorando a retenção ali dos clientes. O BI ele é um grande aliado, né, para quem quer entender melhor e ter esses dados ali mais prático para tomada de decisão. E aí nós temos algumas tendências de futuro. A primeira é a IA generativa, né, que ela permite criar conteúdos, relatórios, códigos e até simulação de forma automática, acelerando ali o processo de inovação. A segunda é o tempo real, que está cada vez mais as empresas tomando decisões mais precisas e rápidas, sendo possível ali os dados serem processados instantaneamente. E a outra é a IA explicável,
Essa é uma tendência que hoje não tem tanta força, mas aí ela vem ganhando bastante ali e está ajudando as empresas, como elas precisam entender por que que a IA chegou naquela decisão. Então, isso aumenta mais a confiança. Outro case de sucesso que a gente trouxe é o case da Netflix, né, que todo mundo conhece. Em 2010, eles viviam em uma decisão enorme, de um desafio, né, de fazer a transição ali do DVD para streaming, para conseguir sobreviver, porque se eles não tivessem feito essa transição, a empresa simplesmente teria acabado, né? E aí eles usaram os conceitos, né, que o primeiro é a análise preditiva. Eles começaram a antecipar as preferências para recomendar o conteúdo ali para o público. Um exemplo clássico dessa análise foi de House of Cards, que foi produzido com base nos dados de comportamento dos usuários. Depois, eles utilizaram a análise prescritiva, que otimizam as interfaces, os testes de layout, tudo que pudesse maximizar o engajamento do público. Como uma cultura da driving, os resultados eles foram muito expressivos, com um aumento de 20% de retenção e mais de 25 bilhões de dólares da receita global. E, para concluir, a inteligência analítica ela é uma aliada na estratégia das empresas, ela transforma dados brutos em insights acionáveis que realmente fazem a diferença no dia a dia das empresas. Com esses dados, é possível otimizar as operações, inovar os serviços, construir relações mais profundas com os clientes. E, como boa prática, né, ali, que a gente trouxe para os gestores, é que eles comecem pequeno, não precisa investir muito no início, é mesmo escolher um problema real e mensurável. Capacitar a equipe, treinar os colaboradores é essencial para interpretar esses dados na tomada de decisão. Criar uma cultura orientada para dados, né? Incentivar que as decisões elas sejam realmente baseadas em evidências dos dados e não opiniões de achismos. Medir e interar, né? Acompanhar os resultados que estão sendo apresentados e garantir que a ética e a privacidade desses dados, né? Que seja transparente, é fundamental para que a gente tenha confiança nos dados. Então, as empresas, elas usam dados com inteligência, né? A gente espera que cada vez mais empresas usem esses dados com inteligências para que melhore na tomada de decisões e a gente busque essa inovação que o futuro e o real já está acontecendo através dessa transformação de dados. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.